Aí, pessoal. Bom, vamos lá. Estou alguns dias sem trazer uma palavra, mas hoje eu estou até com a Bíblia. Bom, quero falar algumas coisas importantes de novo. Acerca do reino de Deus. Tô com um pouquinho de euforia. Tudo bem. Bom, gente, vamos lá, tentar pegar. Olha só. Acerca do reino, tá? O que é o reino de Deus? Tá? O reino de Deus, ele é espiritual, tá bom? Quando você entender que o reino de Deus é espiritual, o que você deve fazer? Eu começo a mexer, nervosismo. Você deve buscar pelo seu crescimento espiritual, através do conhecimento das Escrituras, para que você possa alcançar um nível espiritual em Deus, para que você obtenha os benefícios que Deus nos oferece, porque Deus é Espírito, entende? Então, se Deus é Espírito e nós buscamos pelo reino espiritual, nós vamos ter os benefícios espirituais do reino de Deus, que é Espírito. E quais são os benefícios? Bom, se você não sabe, no Evangelho que nós seguimos, segundo as Escrituras, nós temos cura, libertação, transformação, provisão, entendeu? Então existem muitos benefícios, além desses que eu estou falando, né? Como eu sempre prego nas minhas lives, né? A Bíblia diz que o conhecimento sábio alcança o favor de Deus. Às vezes você pede um favor para Deus, que é uma resposta de oração, e isso não acontece. Por que não acontece? Por que Deus não nos dá resposta? Por que não fala, às vezes, né, com facilidade com nós? Porque nem sempre nós estamos preparados para Deus nos falar o que a gente quer, nos dizer, nos dar respostas, Desculpa, é casa dos tiques que eu faço isso. Então, nós passamos uma vida, às vezes, de muito labor, de muita dificuldade e inconstâncias, porque não temos uma mentalidade de reino, uma mentalidade onde eu entenda o mundo espiritual, entendeu? Através do que está escrito. Por isso que o nosso segmento são as Escrituras de Deus, tá? A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você precisa entender as Escrituras, conhecer. Aí, Andressa, você precisa aprender sobre o reino de Deus, para que você coloque o reino espiritual em prática no mundo físico. Por isso que a oração do Pai Nosso é: Pai Nosso que estás no céu, venha a nós do teu reino. Olha só a oração, olha que importante essa oração. Como assim? Venha a nós do teu reino, porque existe um reino espiritual que pode vir até nós. Eu estou fazendo isso por causa do tique, da bola. Então, ele diz: seja feita a tua vontade. Eu preciso descobrir qual é a vontade de Deus, que eu cumpra as Escrituras. Aí, Michael, quando eu entendo isso, que eu nasci para servir a Deus, eu vou ter todos os benefícios do reino espiritual na minha vida, que também está em me proteger. Deus me protege. Eu tive muitas experiências de que algumas coisas que eu gostaria de fazer,
e eu recebi uma intervenção espiritual de Deus dizendo, não faça porque você não vai se dar bem. Então, às vezes, a gente faz muitos planos e eles dão errado. A gente anda com pessoas erradas e nós nos frustramos durante a vida porque não temos a intimidade espiritual com Deus para sermos orientados e protegidos por Deus. Por quê? Quando eu não tenho conhecimento das Escrituras e eu vivo conforme as minhas vontades ou as minhas convicções, eu posso estar desobedecendo a Deus. Isso se chama rebeldia. É como que se você tivesse um filho e você dissesse para o seu filho, olha, tem que me obedecer. Mas ele nem se preocupa em obedecer você. E aí você vai castigar o seu filho, ou não vai abençoá-lo em muitas áreas. Deus age com nós da mesma forma. Ele nos castiga às vezes. Não é nada bom. Então, às vezes, eu não consigo crescer, não consigo me desenvolver na vida, porque eu não busco Deus, eu não busco conhecê-lo, para que eu tenha uma vida de acordo com o que Deus me diz, com o que as Escrituras falam. Renunciando muitas vezes às minhas vontades, às minhas carnalidades, os meus desejos ruins, às maldades que às vezes surgem nos nossos pensamentos e nas nossas ações. E Deus é um juiz, se você não sabia, Deus é um juiz. E Ele julga todas as nossas palavras e todos os nossos atos, os bons e os ruins. Então, talvez vocês que vão olhar esse vídeo mais tarde, os que estão olhando agora, tenham querem ter essa profundidade de poder conhecer a Deus, poder ter uma intimidade com Deus, receber os benefícios da vida espiritual, poder acordar e dormir, né, com muitas certezas, né, e não se sentir mais insuficiente, vazio, com medo, com incertezas, inseguranças, ansiedades, depressões e tudo mais. Tem como isso? Tem como eu acordar melhor? Tem como eu ser curado de tudo isso? Com certeza tem. Tem como você ter uma vida muito boa aqui nessa terra, mesmo diante de tantos problemas que a gente vê no dia a dia? Sim, tem como. Tem como você acordar e ter uma firmeza. Mas isso vai exigir de nós algumas atitudes que a grande maioria dos cristãos às vezes não fazem, entendeu? Então nós precisamos ter esse entendimento, tá? Agora, vamos lá. Por que nós passamos por muitas dificuldades? Já parou para pensar? Por conta de muitas decisões erradas que nós tomamos ou que outras pessoas tomam também, e às vezes nos afeta. Por que muitos de nós vivemos na incerteza, na inconstância? Por que muitas coisas dão errada? Já parou para pensar? Por que nós desenvolvemos doenças psicossomáticas? Já parou para pensar ou não? Por que muitos de nós, às vezes, entramos em depressão profunda, em angústia, incertezas? Por que tantos medos, né? Por que tanta desgraça no mundo? Por que às vezes na nossa vida acontece tantas desgraças, tantas coisas ruins? Por que às vezes nós não conseguimos ter o controle de muitas coisas? Porque nem sempre nós temos a proteção de Deus na nossa vida, em algumas atitudes. Então, às vezes, nós fazemos, ou dizemos, eu não sei se eu estou me expressando bem, mas às vezes nós tomamos muitas decisões que são contrárias à vontade de Deus. E nisso nós damos legalidade para o mundo espiritual, e às vezes para espíritos ruins tomarem posse de algumas áreas da nossa vida. E não percebemos isso, por falta de conhecimento. Ou não temos um bom discernimento do que as Escrituras falam sobre os espíritos. Então é isso que você precisa entender hoje. Agora, como conseguir alcançar um ponto espiritual onde eu possa me sentir livre, liberto, tá? E eu possa encarregar minha vida em prol de um progresso constante, sem regredir. Já parou para pensar? Eu vou te dar uma das palavras aqui que podem te ajudar. Jesus disse assim: se permaneceres nas minhas palavras. Bom, aqui já começa uma profundidade muito grande. Quais palavras? As Escrituras. E ele diz, se permaneceres. Então você precisa conhecer, depois de conhecer, permanecer. Ah, gente, né?
Estou bem nervoso, mas vamos lá. Então, ele disse, se permaneceres nas minhas palavras. Ele está falando lá para os judeus que criam nele. Nem todo judeu cria em Jesus. Se permaneceres nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. Quando ele fala verdadeiramente, está dizendo que nós poderíamos ser falsos discípulos, por não permanecer nas palavras dele. Olha que importante isso, né? Que sério isso. E aí ele diz, se permaneceres nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. Primeiro passo. Olha o segundo, e conhecereis a verdade. O e conjunto. Ele fala, aí, depois que vocês permanecerem. Gente, tá me dando. Aí ele diz assim, depois que vocês permanecerem nas minhas palavras, vocês verdadeiramente serão os meus discípulos. Aí sim ele vai dizer, e conhecereis a verdade. E aí ele fala, e a verdade vos libertará. Vai libertar do quê? Da falta de conhecimento, que é onde faz com que a nossa mente seja deturbada, seja invadida, influenciada. E isso altera todo o nosso padrão de vida. Então, uma mentalidade de reino vai fazer com que você discirna qual as amizades você deve ter, que negócio você deve ter, qual é o seu destino, qual é o seu propósito, se você procura porta de emprego, se você procura uma cura, uma solução para os seus problemas. Se você não permanecer na palavra de Deus, todas essas coisas você pode não alcançar e você vai ter uma vida sempre debaixo de tribulação, sempre de incertezas e insatisfações. Deixa eu te contar uma coisa, a maioria de nós desistimos de muitas coisas por não termos perseverança, que é uma arma forte contra todo tipo de trabalho espiritual ruim. A perseverança é uma das armas mais fortes que nos favorecem diante de toda situação difícil e ruim. E se você não entendeu o que é perseverança, a palavra perseverança significa manter-se reto. Então é alguém que no meio da dificuldade não retrocede, não peca. Alguém que no meio da dificuldade não se corrompe. Manter-se firme. Então, no meio da tribulação, você precisa se manter perseverante. Olha como é bom saber da palavra, né? Depois da tribulação vem a aprovação. Deus te aprova. E aí você rompe e cresce mais na sua vida. Não pense que por nós, né, sermos cristãos ou conhecermos, nós estamos livres de passar por situações difíceis, mas nós estaríamos livres de não retroceder. Pegou? Então vamos lá. Muitos de nós desistimos de muitas coisas, tá? Porque às vezes estamos insatisfeitos, né? Decepcionados, frustrados. Então tudo isso gera, tá? Dentro dos nossos pensamentos, decisões que às vezes em outra situação nós não tomaríamos, decisões erradas. Então por momentos difíceis você toma decisões erradas, né? E às vezes por não suportar a situação, casamentos se desfazem porque estão numa fase difícil, às vezes muitas fases difíceis. Então nós calculamos que essa situação está definindo toda a minha vida, e não. Mas aí o que eu faço? Eu desisto do meu casamento. Eu abro um negócio, estou passando por uma dificuldade e eu desisto. A grande verdade é que a maioria das dificuldades que nós temos é por falta de capacidade. Então não me capacitei para um bom casamento, eu não me preparei, eu não procurei saber como viver um casamento em Cristo, eu não me preparei para um negócio. As minhas amizades, eu não sei educar as pessoas para que saibam lidar comigo e nem me educar para lidar com os outros. Então nós dizemos às vezes em libertinagem. Então assim que funciona. Então nós confundimos a liberdade com libertinagem na maioria das nossas ações, nos nossos ciclos sociais. E isso causa às vezes em muitos de nós muitas frustrações, porque nós não sabemos lidar tanto com o erro dos outros como com os nossos, e nem as pessoas assim, com nós também. E toda essa incapacidade, ela gera separações, tá? Seja como for. Não é assim? De fato é. Agora, como que eu poderia então, estou fazendo um comercial faz horas, alcançar um nível espiritual onde eu pudesse enxergar essas coisas e no meio de tudo isso eu conseguisse ter algum controle baseado nas escrituras e pudesse observar de uma forma que eu tomasse decisões coerentes para que eu proliferasse o bem geral de todos, não que todos vão receber ou aceitar, mas para que eu não me prejudicasse e também não prejudicasse os outros, e eu continuasse e não retrocedesse
nos meus planos, projetos e naquilo que eu já estabeleci na minha vida. Bom, eu vou te mostrar algo que talvez você ainda não tenha conhecido. E olha que interessante isso. Hebreus 10, 20 diz assim. Hebreus 10, 22. Olha que interessante. Aproximamo-nos. Opa, pulei, tá? Eu vou voltar aqui, tá? Portanto, irmãos, tendo coragem para entrar no santo lugar, por meio do sangue de Jesus, eu vou explicar isso aqui, tá? Pelo novo e vivo acesso que ele nos abriu, através do véu, isto é, do seu corpo, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, olha o que ele fala, aproximamo-nos com um coração sincero e com a plena certeza de fé, com o coração purificado da má consciência e tendo o corpo lavado com água limpa. Eu vou explicar aqui algumas coisas. Jesus, quando morre na cruz, tá? A Bíblia diz que ele morre de uma vez só por todos os nossos pecados. A partir do momento que Jesus morre, ele abre um acesso para que todas as pessoas, todas as nações, possam ter acesso ao reino de Deus. Se você olhar no Antigo Testamento, existia o pátio, que era o átrio, o lugar santo e o santo dos santos, tá? Eu posso ter errado aqui o nome, mas eram 3 níveis. O pátio, o lugar santíssimo e o santo dos santos, que era a terceira sala ali, né? Ou a segunda sala. O pátio, o lugar santíssimo e o santo dos santos. Tá? No santo dos santos, somente o sumo sacerdote poderia entrar. Se você olhar no Antigo Testamento, existia o templo, né? E eram oferecidos sacrifícios pelos pecados do povo, para que o povo não fosse consumido, né? E Deus não exterminasse algumas pessoas. É pesado. Então, o sumo sacerdote, ele entrava nesse terceiro nível, né? Ele entrava no Santo dos Santos. E ele oferecia sacrifício por si e por todo o povo, para que o povo pudesse continuar adorando a Deus, né? E continuar com seus planos lá, vivendo a sua vida. Quando Jesus morre, esse lugar, o Santo dos Santos que eu falei aqui, ó, né, agora está disponível a todos nós, não somente ao sumo sacerdote. Então já não há mais acepção de pessoas. E algumas pessoas têm pregado, Jesus morreu, o véu foi rasgado, porque existia um véu que separava essa sala. Entende? O átrio, agora eu vou explicar, pode representar, não sei se eu estou certo, mas eu creio que sim. O átrio representa o pátio ali, que pode ser o nosso corpo. A sala, o lugar santíssimo, representa a nossa alma, e o Santo dos Santos, nosso espírito, que é o maior, é o nível espiritual. Pode ser, pode não ser, tranquilo. Mas uma coisa eu sei, nós precisamos purificar nossa mente, o nosso corpo, e crescemos em espírito. Então são 3 níveis que nós temos que trabalhar na nossa vida. Quando Jesus morre, a Bíblia diz que o véu se rasgou de cima a baixo. Então, a morte de Jesus na cruz é o que nos dá acesso a entrar nesse nível espiritual, nesse lugar espiritual agora. Já não é mais um templo feito por mãos humanas. Porque agora a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo, aonde Deus quer habitar. Então, se nós somos o templo, nós temos que purificar o nosso corpo, purificar a nossa alma e purificar o espírito. Pode purificar o espírito? Eu acho que sim. Não sei, vamos lá. Significa que se nós temos muitas impurezas, nós não conseguimos alcançar esse terceiro nível espiritual em Deus. E por isso nós vivemos uma vida com muitas dificuldades, principalmente na nossa mente. Porque nós não conseguimos batalhar com pessoas que às vezes são influenciadas por espíritos. Ou às vezes nós somos influenciados por espíritos. E como que eu vou saber quando eu conheço as Escrituras e quando eu ando de acordo com elas, eu sei que eu estou de acordo com o Espírito Santo. E em acordo com o Espírito Santo, eu vou crescendo até que eu consiga ser cada vez mais íntimo de Deus. E aí sim, beneficiado por todos os benefícios do reino espiritual. E não sou influenciado
nem por pessoas e nem por espíritos ruins, e nem às vezes por espíritos que estão em pessoas, entende? E nem por espíritos malignos que venham e me influenciem a errar. Estão entendendo isso? Só que existe uma condição para que a gente acesse esse lugar, o Santo dos Santos. Não é somente saber que o véu foi rasgado. Aqui está explicando. Aproximamo-nos com o coração sincero e com a plena certeza da fé. Aqui a plena certeza da fé está falando de uma pessoa que crê nas Escrituras. Essa é a plena certeza, que ela pratica. E dentro dessa prática ela vai alcançar. Eu tenho certeza, estou fazendo, então eu vou. Só que ele diz, com o coração purificado da má consciência e tendo o corpo lavado com água limpa. Viste como a água que fala da lavagem, o átrio lá fala da lavagem. A palavra lava nosso corpo, ela nos limpa. E ela purifica a nossa mente, transforma a nossa mente. E a nossa mente transformada purifica o nosso coração. E é disso que eu quero falar. Não sei se já passou bastante tempo, mas agora eu vou começar a falar desse assunto. Então, o que traz, de fato, impureza para o nosso corpo, impureza para o nosso coração, é a nossa mentalidade carnal. A Bíblia diz que a mentalidade carnal é inimiga de Deus, ou algo parecido assim. Então, olha o que ele está falando. Que nós temos que ter ousadia, coragem para entrar nesse lugar. E ele diz, com o coração purificado de uma má consciência. Olha que importante isso. Significa que a minha consciência, ela pode tanto trazer para mim impureza, como purificação. Então, olha como é importante eu ter a minha mente blindada, ter uma mente cristocêntrica, adquirir o conhecimento de Deus, porque uma mente que tem o conhecimento das Escrituras e pratica as Escrituras, ela é uma mente pura. E automaticamente ela cura o meu coração, porque às vezes nós temos um coração impuro. E a Bíblia diz que aqui o coração fica impuro, ou está impuro, por conta de uma má consciência. Agora, olha que interessante isso. A nossa consciência, ela trabalha de acordo com o nosso conhecimento. Com toda a influência que nós recebemos desde o dia em que nós nascemos até o dia da nossa morte. Então significa que aquilo que eu der importância ou me dedicar é o que vai fazer com que eu desenvolva uma mentalidade. Vamos dar alguns exemplos aqui. Você nasceu diante de um ambiente que talvez você não gostaria de ter nascido. Não teve educação correta. E talvez você sofreu muitas coisas que você não gostaria de sofrer. E hoje isso causa em você muitos sentimentos ruins. Isso significa que você tem um coração que não está purificado por conta de muitas coisas que foram feitas contra você. Ou coisas que você passou que você não gostaria de ter passado. Traumas que você viveu que não gostaria de ter envolvido. E decepções, traições, mentiras. A falta de amor paterno, materno, amizades. Tudo isso vem para nossa mente como uma carga muito pesada. E às vezes torna o nosso coração impuro. Nós desenvolvemos mágoa, rejeição, ciúmes, invejas. É forte isso. Então nós temos um coração impuro. E essa impureza às vezes faz com que a gente não alcance Deus. Nós buscamos Deus, mas não encontramos. Porque nós estamos feridos, magoados, sabe? Por coisas que nos fizeram. E talvez você que vai escutar mais tarde, quem está escutando, também pense assim, poxa Jefferson, isso é verdade. Eu passei por muitas coisas e hoje eu tenho muitos sentimentos ruins, muitas raivas, inveja, ciúmes, eu me sinto rejeitado, eu me sinto diminuído, eu sinto ódio, a vontade que eu tenho é de gritar e nunca mais voltar a sumir. Você tem muitos sentimentos que estão influenciando a sua vida. Isso é o seu coração, mostrando todas as impurezas que estão dentro dele. E você precisa purificar o seu coração, porque Deus tem uma vida para você. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. Isso significa que se você decidir entregar a sua vida para Jesus, que é obedecer às Escrituras, eu nem vou falar de ler. Deus está dizendo, eu tenho algo novo para você. Eu posso tirar você.
É forte isso. Dessa situação. Mas você precisa mudar a sua mentalidade. Você precisa mudar a sua mentalidade para que você tenha acesso a esse lugar espiritual aonde você vai desfrutar de todos os benefícios do reino. Então, tudo que te fizeram de hoje para trás não se compara, Odete, Glória, não se compara ao que Deus vai fazer para você daqui para frente. Então você precisa hoje entender que se você não purificar o seu coração, não perdoar o que te fizeram, não esquecer do passado, você vai perder o melhor de Deus para a sua vida. Entende isso? Você pode estar perdendo de ter uma vida nova, viver algo novo, por ainda estar preso aos sentimentos do passado. E como que eu faço isso, Jefferson? Então, primeira coisa que você precisa fazer, adquirir conhecimento de Deus. Para que você saiba o que é certo e o que é errado. Tenha um discernimento mental. A segunda coisa que você precisa fazer, perdão não se fala da boca para fora. É meu tique. Às vezes você não consegue perdoar alguém, porque você está com mágoa no coração. Isso é impureza. Então você precisa jejuar e orar e dizer, Senhor, eu não consigo perdoar. Forte isso. Sinto muito forte, Deus. Eu não consigo, Senhor, perdoar quem me fez mal. Mas o teu amor em mim me faz perdoar, então me dá o teu amor. É isso, gente. Tô eufórico, vou ficar contigo. Então você vai pedir, Deus, me dá o teu amor, porque só o teu amor pode fazer com que eu perdoe, porque tu é um Deus de perdão. E aí você purifica o seu coração. E quando você perdoa, quando você esquece o mal que te fizeram, você vai tendo mais acesso a esse lugar, o Santo dos Santos, onde poucas pessoas podem entrar. E aí você vai sendo curado, liberto, transformado. E você vai avançando na sua vida, avançando no seu reino. Por isso que Jesus diz, se permaneceres nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. Uau! E conhecereis a verdade vos libertará. A verdade de Deus te liberta, te transforma e te faz crescer. Um pastor não pode fazer isso por você, eu não posso fazer isso por você, só Deus pode fazer. E ele está dizendo, tenham ousadia para chegar ao Santo dos Santos. O que ele está falando? Sejam ousados, me busquem, me procurem, jejuem, leiam, se entreguem, renunciem os pecados, não ofendam as pessoas, não façam mal. E vocês vão entrar nesse lugar, vocês vão entrar nesse acesso aonde poucos entram, porque são poucos que renunciam. Quando alguém te ofende, você não ofende, isso é Bíblia. Quando alguém faz mal para você, você faz o bem. Olha aí, coração purificado de uma má consciência, você entende que quem te faz mal não é aquela pessoa, mas tem algo por trás daquilo, e você consegue fazer o bem até para quem te faz mal. Você está refletindo o caráter de Cristo, então você alcança um nível espiritual, esse terceiro nível, onde poucos conseguem chegar. E você desfruta de coisas que poucos vão desfrutar. Por isso a renúncia. Por isso que Jesus diz, se amares os que vos amam, que galardão tereis? Eu, porém, vos digo, amo os que vos odeiam. Uau! É difícil, irmãos. Mas quando você consegue e pratica isso, você vai desfrutar de uma presença espiritual na sua vida, num nível alto, onde você vai acordar e muitos vão estar em tribulação e você não. Entende isso? Só que para isso é necessário o quê? Renúncia. É necessário uma entrega verdadeira. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando alguém faz mal para você, você responde de volta o mal? Ou você faz o bem? Porque a Bíblia diz assim, irmãos, não vos vingueis uns aos outros, antes deem lugar à ira de Deus. Olha o que Deus está falando, deixa que eu faço. E aí ele diz, portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, mas se ele tiver sede, dá-lhe de beber. E olha o que ele fala, fazendo isso, juntará as brasas vivas sobre a cabeça dele. Deus está falando, quando você faz o bem para quem te faz mal, você transforma a mente dessa pessoa. Eu te pergunto uma coisa, que nível espiritual você está hoje? Já parou para pensar?
Já parou para pensar por que Deus não resolve tantas coisas na sua vida? Desculpa pegar pesado, mas eu preciso ensinar vocês. Agora você sabe por quê. Já parou para pensar por que nós temos tantas aflições? Porque quando nós temos que fazer o bem, que é na hora difícil, nós fizemos o mal. Porque Jesus disse, se amar quem te ama, que galardão tereis? Não tem galardão. Ama os que vos odeiam. E Jesus te recompensa por isso. É difícil, eu sei que é difícil. Não é fácil para ninguém amar uma pessoa que te fez mal. Amar uma pessoa que te abandonou. Não é fácil fazer o bem para pessoas que deveriam ter feito o bem, ter cuidado de você, ter te recompensado pelas coisas, mas te fizeram mal. Não é fácil, não é nada fácil. Mas quando você fizer isso, você vai estar agradando a Deus, não as pessoas. E você vai ser beneficiado por Deus. Isso é evangelho. E eu vou falar para vocês aqui que eu não gosto de falar isso. Nem eu consigo às vezes. Tem vezes que eu me magoo também. Mas nós precisamos ter esse entendimento, ao menos, para que tendo o entendimento a gente consiga nos desenvolver no reino de Deus. E quanto mais espiritual você se torna, mais alto você voa. Ei, escuta isso. Se você tem planos na sua vida e quer que Deus te ajude, aí Rosane, e quer conquistar, faça a vontade de Deus. Deus vai nos fazer prosperar. É, Jesus. Isso é para vocês que estão escutando hoje. Eu estou sentindo muito forte o Espírito de Deus aqui. O Senhor está falando forte aqui. Escuta isso. Escutem. Não paguem o mal com o mal. Paguem o mal com o bem. É como Jesus falou para Pedro. Pedro, não coloca a espada. Dá outra face. Dá outra face não é permitir que as pessoas façam o que querem com você, mas é ignorar o mal que te fazem. Entende isso? Ignore só. Fazendo o bem. Não precisa você fazer mal. Olha o que Jesus diz. Aquele que se humilhar será exaltado. Uau! Deixa eu te explicar isso. O que é se humilhar? Não é você se humilhar para outra pessoa, porque aí você fica sob o poder da humilhação de outro. Não. Aquele que se humilhar para o que as Escrituras dizem. Se humilhar é isso. Se as Escrituras dizem o que eu tenho que fazer, eu me humilho. Eu humilho a minha carne, eu humilho as minhas vontades. E eu faço a vontade de Deus. Esse será exaltado. Entenda isso, irmãos. Entenda isso. Entenda isso hoje. Isso é para casamento, isso é para amizade, isso é para negócios. Num casamento a gente sempre culpa o outro, né? Porque ele não satisfez a nossa vontade. Ou, um culpa o outro por causa que o outro fez mal para o outro. Essa palavra é para casamento também. Jesus está falando, aquele que se humilhar será exaltado. Quando a pessoa que você ama, no seu relacionamento te faz mal e você faz o bem, você está edificando a casa. Só que é difícil, porque a gente sempre espera ser amado e não amar. E a Bíblia diz assim, amarás a teu Deus acima de tudo, de todas as coisas, com todo o teu entendimento, com toda a tua força, e o teu próximo como a ti mesmo. Quando você se ama, você ama o próximo e você ama Deus. Eu sei que a gente espera o amor do outro. E aí quando a gente não recebe esse amor, a gente frustra. Isso mostra, desculpa a fala, tá? Não quero ofender, como nós somos egoístas. Porque nós não conseguimos amar igual a Deus, incondicionalmente. E isso é um nível espiritual também alto. Entende isso? Então, quando eu consigo esse nível espiritual, se alguém me ama ou não, eu continuo amando. E esse amor é o que me faz viver bem. Porque eu não sou dependente emocionalmente do amor de outra pessoa. E assim é nas nossas amizades. Nós compramos amizade a todo tempo. E Deus não gosta disso. Se meu amigo não me visita, eu fico triste. Olha, eu estou comprando amizade, ele precisa me visitar. Então eu coloco uma imposição. Se o meu amigo não me ajuda, ajuda outro. Se o meu amigo não compra de mim, compra do outro. Se eu sou amigo, eu não espero nada em troca, eu só sou amigo. Aprendeu isso hoje? Então a amizade não se compra. Eu tenho uma empresa e nem todos os meus amigos compram de mim, mas eu não deixo de ser amigo. E eu não deixo de ajudar os amigos que compram de outros. Pegou isso? Eu não estou me gabando, tem outras áreas que eu erro, mas nessa, graças a Deus, eu tenho acertado. Testemunho breve. Bom, vamos lá. Então você precisa entender que há um nível espiritual a ser alcançado. E esse nível, ele precisa ser alcançado como? Um coração purificado de uma má consciência. Significa que a minha consciência tanto purifica o meu coração, como deixa o meu coração impuro. Agora eu vou explicar um pouquinho aqui de algumas coisas para você entender. O nosso coração é inteligente, tá? É a sede da alma. Então eu preciso purificar meu coração, porque o coração representa a alma também.
Se a minha alma está ferida, meu coração está ferido. Automaticamente eu também firo outras pessoas. A Bíblia diz, de tudo que deve guardar, guarda o teu coração. Como que eu guardo meu coração? Quando eu conheço as Escrituras e meu coração me passa aquela vontade de fazer errado e eu não faço. Eu guardei meu coração. Aí você já está indo para um próximo passo. E o próximo passo é a bênção. Pegou? Então Deus vai tornar o seu coração inteligente. A sua mente inteligente. E a Bíblia diz que o coração do inteligente busca conhecimento. Olha isso, Provérbios. Então você vai superando as suas emoções, superando os seus traumas, superando as suas decepções, os seus sofrimentos, através do conhecimento das Escrituras e crescendo na vontade de Deus. Uau! E você vai ver o quanto é bom viver liberto de todo o mal que te fizeram. E de todo o mal que às vezes você faz, e eu também faço. Pegou? Então eu vou crescendo, mudando a minha consciência e purificando meu coração. Então o coração ele tem aproximadamente 40 mil neurônios. Então olha só, o teu coração tem neurônios. Os neurônios eles fazem, eles guardam informações, eles fazem sinapses. Vou pregar um pouquinho de neuro aqui para vocês entenderem. O que é sinapse? É a junção de informações. Os meus neurônios são as informações e as sinapses são as junções. Quando eu formo um raciocínio, eu fiz uma sinapse. Vamos supor assim, alguém te falou algo e você encaixou essa fala em uma lembrança, sinapse. Então, você precisa aprender as Escrituras para discernir. Então, a nossa mente tem os neurônios. E o coração está ligado à mente, sabia? Principalmente ao sistema límbico, que é a gestão das emoções da mente, sabia disso? Depois você estuda lá para ver. Então, se eu não purificar meu coração, eu vou ter emoções, às vezes disparadas e sem raciocínio lógico. Olha que interessante, né? Outra hora eu vou fazer uma aula de um pouquinho de neuro, que eu não entendo muito de neuro, mas o que eu sei eu estudei. Então olha que interessante, o inimigo sempre vai trabalhar para formar raciocínios em mim, para que eu junte um raciocínio com o outro e tenha uma conclusão errada das coisas. Sinapse. Olha que interessante, né? Então olha como o nosso cérebro é poderoso e o nosso coração também. Sabia que o seu intestino também tem neurônios? Vou dar aula agora de neuro. Sabia que 80% da sua serotonina, que é o hormônio da felicidade, é produzida no intestino? Se você não se alimenta bem, você não se sente feliz. E aí você pede para o Espírito Santo. Eu quero ser feliz, mas eu não cuido da minha alimentação, eu não cuido da minha saúde, eu não cuido das pessoas com quem eu ando, das coisas que eu falo e das coisas que eu escuto. Você sabia que a sua mente... vou largar agora, irmãos, vou largar tudo. É atemporal? Uau, olha isso! Se a minha mente é temporal, ela pode viver no passado, no presente e no futuro. Então, coisas do passado podem influenciar os meus sentimentos no presente, podem me fazer ter pensamentos, ideias e decisões. Assim como coisas do futuro. Eu não vou ficar falando muito disso, porque eu quero falar mais de Bíblia. Mas sentimentos do passado me fazem reagir no presente. Então, eu preciso purificar. Vou dar um ressignificado para todos vocês aqui que estão me escutando. Tá? Escutem o que eu vou falar. Eu aprendi isso com o Espírito Santo. Forte isso. As pessoas que não te amam e não te tratam bem, não fazem isso porque querem. Ressignifica isso. É porque elas não têm o amor também. Se você foi abandonado, rejeitado pelas pessoas, pelo pai, pela mãe, por amigos, essas pessoas não te amaram, é porque elas não tinham amor para te dar. Não é culpa delas. E quando você entender isso, você fica liberto da rejeição. Ninguém pode te amar como Deus te ama, entende? Só quando a gente descobre o amor de Deus, a gente descobre quanto a gente não amou também. E não foi amado. Porque ninguém se compara a Deus. O ser humano por si só tem maldades, entende? Então ninguém consegue ser perfeito. Não esperem que as pessoas te amem como Deus. E nem você vai talvez conseguir amar como Deus. Ou vamos, será que conseguimos? Eu creio que a plenitude do Espírito é só no céu. Lá sim nós vamos conseguir. Porque lá nós vamos ficar livres de toda a impureza. Pegou? Então vamos voltar. Se você não cuidar da sua alimentação, vou fazer tique. Se você não cuidar bem da sua alimentação, tem coisas que você come que influenciam até as tuas decisões, os seus sentimentos, tá? E as suas emoções, Entendeu? Então tem que comer com educação.
Ó. Vou dar só aqui um exemplo rápido, senão vai se prolongar muita live. Não coma de tudo de uma vez só e muitas coisas. Deixa o intestino descansar. Para quem pode jejuar, o jejum é importante. Tá? Ele mata células mortas, células cancerígenas. E ele tira a debilidade. Olha a neurociência de novo. Tá? Mas isso é outra hora, eu vou estudar mais para falar bem disso. Então, olha a alimentação como é importante. Olha o conhecimento como é importante. As amizades como são importantes. Como você lida com o mal que te fazem. Olha como é importante. Saber lidar da maneira certa, para que você não sinta dor, não sinta a influência. Pegou? Vamos continuar então? Olha que interessante isso daqui, olha. Você precisa cuidar do seu coração, tá? Como é que eu cuido do meu coração? Ó. Comendo bem? Também. Isso é o tique. Você precisa cuidar do seu coração. Como é que eu cuido do meu coração? Quando alguém me faz mal, eu preciso entender. Olha, coração purificado de uma má consciência. Que essa pessoa que está me fazendo mal, ela não está fazendo porque quer. É porque ela não tem amor de Deus e ela não sabe disso. Porque se ela tivesse, ela não faria. O amor de Deus não faz mal. Quando você faz mal para alguém também, você se arrepende. Isso mostra que você não quer. Às vezes você está fora. Sabe quando a gente escuta, tá fora da casinha? É assim. Às vezes você é influenciado por uma emoção. Raiva é emoção. Ciúmes é emoção. Rancor é emoção. E aí isso pega a gente, faz com que a gente faça coisas que a gente não queria. Assim são as pessoas também. Então entenda uma coisa hoje. Assim como as pessoas erram, você também erra. Uns mais, outros menos. E acabou. A Bíblia diz, não julgueis para que não sejam julgados. Porque como julgo que julgais, vós também serão julgados. Como medida que medires, medirão a vós. E como repararei o argueiro que está no olho do meu irmão, se não vejo a trave que está no meu? Hipócrita, primeiro tira a trave que está no seu, depois vai lá e repara o seu irmão. Então, está bem claro as escrituras. Nós não somos perfeitos. Então não devemos exigir perfeição de ninguém. Então vamos lá. Tenha ousadia para chegar ao Santo dos Santos. Um nível espiritual maior. Com o coração purificado de uma má consciência. A consciência purifica o coração, como também torna o coração impuro. Então no meio disso tudo eu preciso trabalhar a minha mentalidade, discernindo tudo com as escrituras na minha cabeça, tá? Para que eu seja uma influência espiritual e não influenciado. Pegou? Para que eu cresça e eu prospere primeiro. Para que assim eu consiga fazer com que outras pessoas cresçam e outras pessoas prosperem. Assim você cumpre o que diz em Salmos e o que diz em Mateus, se eu não me engano. Vós sois sal da terra e luz do mundo. Eita glória. Você é isso. Então não espere que as outras pessoas sejam. Espere que você seja. Isso, irmãos, está ligado a você, seu pastor, o apóstolo, o diácono. Não importa se o seu pastor pecar. Meu irmão, deixa de ser medíocre. Olha, presta atenção. Desculpa a ofensa, foi sem querer. Mas não seja medíocre. O seu pastor é um pastor humano. Quando ele errar, você precisa entender que ele precisa da sua ajuda. Não coloque um pastor como Deus na sua vida. Tá? Só um recado aqui para todos, para entender isso. Eu faço isso todos os dias. Eu não tenho mais meu pastor como um exemplo. Eu tenho ele como um irmão agora. Eu já passei desse nível espiritual, entende isso? E aí você começa a ser mais útil e mais bênção na vida dos outros. A Bíblia diz em Abraão, tu serás uma bênção. A promessa de Abraão cai sobre nós. Nós seremos uma bênção. Então, quando eu for uma bênção, Deus pode investir na minha vida. Pegou? Muitos de nós não prosperamos porque a gente espera que os outros sejam a bênção e não nós seremos a bênção. Então vamos lá, purificando o coração e a mente aqui já para você entendendo. Agora, no meio disso tudo, eu preciso entender que Deus é o meu provedor, meu conselhador, meu protetor. As pessoas não podem fazer o que Deus faz. Então, às vezes, no meio de toda essa bagunça que nós vivemos hoje, de muitas incertezas, nós não conseguimos ver a Deus, né? Você fala, eu oro, Deus não responde. Eu orei pelo meu marido, eu orei pela minha esposa, eu orei e eu não consigo ver Deus. Deus não age. Porque às vezes é processo, mas às vezes é impureza. Então nós precisamos purificar a nossa vida para poder identificar se é processo ou se é impureza da nossa parte. Tá? E aí é discernimento. Ou se às vezes o inimigo está trabalhando em alguma área que eu não reconheço. Por isso conhecimento bíblico. Então, às vezes por não ter conhecimento a gente precisa procurar alguém que tenha mais. Mas nem todos que dizem ter têm de verdade um bom conhecimento, hein? Tomem cuidado. Eu não vou falar muito disso para não ofender aqui, não causar impureza no coração de vocês. Agora olha o que fala aqui. Você quer ver Deus na sua família? Você quer ver Deus na sua vida?
Você quer ver Deus nos seus negócios, para que você... Às vezes, irmãos, escuta o que eu vou falar aqui. É forte essa. Ó. Um dia Deus vai me curar da Tourette. Às vezes a gente prospera muito na área financeira. Aleluia. Rosane. Obrigado, Rosane. Ó. Eu creio que eu... Tá, vamos lá. Às vezes a gente prospera muito na área financeira, mas não é feliz. Então você não é próspero. Você pode ser rico e não ser próspero. Por quê, né? Ó. Se você não está sendo honesto, você pode enriquecer sem ser honesto, mas não ser próspero. Você ser infeliz na sua área financeira. Aí você vai dizer, eu tenho dinheiro, eu tenho tudo, mas eu não sou feliz. O que adiantou o dinheiro então? Nada. Ah, o dinheiro não traz felicidade? Ah, gente, eu não sei, porque eu não sou rico ainda. Mas quando eu tenho bastante dinheiro, eu me sinto muito bem. Mas a Bíblia diz que a felicidade é produto do Espírito Santo, não é do dinheiro. Pegou? Como ser feliz sem dinheiro, né? Ah, peguei pesado agora. Olha a impureza de novo no nosso coração, né? Buscamos tanto dinheiro e quando conquistamos tudo, vemos que não temos nada. É Deus. Então, como ver Deus nas minhas finanças, onde eu consiga prosperar financeiramente e desfrutar financeiramente? Pegou? Como ver Deus na minha casa, na minha família? Vou explicar como ver Deus. Olha aqui que bem simples é esse versículo e está ligado ao que eu estava lendo antes. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mateus 5, 8. O que é isso? Felizes. Bem-aventurados é felizes. Quem? Os limpos de coração, que não tem maldade, que não tem trauma, não tem decepção, não tem mágoa, que estão libertos. E aí Jesus disse, se permanecereis nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos, conhecereis a verdade vos libertará. Então tem muito trabalho pela frente. E nós temos que nos dedicar. Você lê as Escrituras diariamente? Jejua diariamente? Não que tenha que jejuar todas as pessoas. Aprenda uma coisa que eu vou falar aqui. Tome cuidado com qualquer tipo de pregação que você ouve. Se você não pode jejuar, não jejue. Porque isso é tentar a Deus. Eu não posso jejuar porque eu tenho um problema de saúde. Não jejue. Deus vai fazer a obra na tua vida do mesmo jeito que eu que posso jejuar, jejuo. Entende? Porque Deus conhece as nossas limitações. Tá? E Ele não vai pedir para que a gente tente a Ele. Isso é tentar a Deus. Fazer as coisas com negligência é tentar a Deus. Outra coisa que eu vou ensinar para vocês. Não façam votos com Deus do tipo, eu vou fazer, se Deus quiser vai acontecer. Não façam isso. Geralmente não dá certo. É muito difícil dar certo. Tá? Tenho testemunhos de pessoas que fizeram e não foi bom. Tá bom? Ó, então vamos lá. Só os limpos de coração verão a Deus. Então, não é que você não vá ter Deus na sua vida. Eu estou falando de ver a Deus, é de uma intimidade muito profunda. Onde você acorda e dorme todos os dias vendo Deus. Mas eu já tive isso, tá? Depois, por impurificar meu coração, eu perdi. E hoje eu estou voltando de novo. Então, só os limpos de coração verão a Deus. É uma pessoa que está totalmente conectada com as Escrituras, vivendo uma vida santa, tá? Ó. E amando. Isso é muito bom, porque isso traz para nós satisfação e acalma a nossa alma, né? E traz cura e libertação. Quando vê, eu estou falando contra mim mesmo, que ainda não fui curado da síndrome. Tá? Outro versículo que eu quero que vocês entendam, eu acabei até perdendo. Olha a importância do conhecimento. Eu já vou encerrar aqui, tá? Porque está muito longa a live. Olha a importância do conhecimento. Por isso que eu falo, não dependam só dessa pregação de hoje, do que é pregado em cima dos altares das igrejas. Se você escutou uma palavra e você disse, essa palavra falou comigo, estude para ver. Porque às vezes é só emoção, tanto do pregador como de quem escuta. E são palavras persuasivas. E às vezes não é. Estude. E se você vê que alguém errou, não trate essa pessoa com desprezo. Todos erramos. Como eu disse, faça o bem sem olhar a quem. Não literalmente. Não literalmente, tá bom? Olha que interessante. Eu quero que vocês aprendam isso aqui. Por que eu tenho que ter conhecimento da palavra? Você sabe por quê? Jesus disse, né? Conhecereis a verdade vos libertará, tá? Só os limpos de coração verão a Deus. Sim, mas tem muito mais. Olha a importância do conhecimento bíblico, tá? Hebreus, de novo Hebreus, tá? 4:12. Porque a palavra de Deus é viva
e eficaz. Opa, só um pouquinho. Tudo que diz nas Escrituras acontece e se cumpre sim. Então, quando Deus diz que castiga aquele que faz tal coisa, Deus castiga. Mas quando Deus diz que tem misericórdia, Deus tem misericórdia. Quando Deus diz que vai trazer juízo, Deus traz juízo. Mas quando Deus diz que vai perdoar, Deus perdoa. E eu preciso saber disso para não atrair juízo e receber perdão. Entende? Saber como que eu alcanço misericórdia. Eu vou te dar uma palavra aqui. A Bíblia diz que aquele que confessa seu pecado e deixa, alcança misericórdia. Uau! Quando você peca, é só você confessar e deixar. E ali você está recebendo misericórdia de Deus. Você não precisa mais carregar a culpa. Uau, 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 uau. Pare com esse negócio de achar que você tem que ser castigado sempre. Não. Você confessa o pecado, pede perdão, Deus te perdoa. Misericórdia. Ó, esse aqui é o tique. E você não precisa mais carregar a culpa. Então não deixe as pessoas te culparem pelo que você fez no passado, se você já deixou. Acabou aqui. Pegou? Então a palavra de Deus é viva. Se ela é viva, você agora está sabendo. Eu estou pregando para você. Acredite. E essa palavra vai se fazer vida em você. Porque você é o templo do Espírito. Você é um gerador de vidas também. E o Espírito de Deus conectado com o seu gera a vida de Deus em você. Pegou? Então vamos lá. Viva e eficaz. Então a palavra é eficaz. Então ela tem um propósito. E ela é eficaz. Então não é uma palavra morta, que não tem sentido, que não vai funcionar. O problema qual é? É que eu não conheço as Escrituras. Então, num lado eu faço o que é certo, no outro eu faço errado. Eu vivo oscilando. A Bíblia diz que aquele que se inclina para a carne, da carne colherá ruína. Você não pode se inclinar, ceder à carne. Mas os que se inclinam para o Espírito colherão vida eterna, tá? Então é vivo e eficaz. Olha o que ele fala. Mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma, olha que interessante isso, e do espírito. Está falando que a palavra te faz entender quando você está agindo na alma e quando você está agindo no espírito. E ninguém pode te ensinar, porque você não vai ter um pastor todos os dias. E não vai ter eu aqui todos os dias, até porque eu não sou sustentado pela obra. Eu também não sou sustentado pelo canal, eu tenho que trabalhar. E eu tenho pouco tempo para estudar. O dia que eu conseguir viver das Escrituras, aí eu posso ensinar todos os dias, mas aí fica mais fácil. Ou talvez eu consiga uma renda e eu possa viver para a obra. Tanto faz. Sempre que eu tiver tempo eu vou ensinar. Então, você precisa se entregar também, não depender de ninguém, entre aspas, tá? Divide a alma do espírito, das juntas e das medulas, e é apta, olha aqui o segredo, escuta, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Viu o poder da palavra? Quando você começa a estudar a palavra, você vai discernir os seus pensamentos, se estão certos ou errados. E você vai saber se as suas intenções estão certas ou erradas. Coração impuro e coração puro. Você vai conseguir identificar. Então, essa é a palavra de hoje. A palavra de Deus é viva e eficaz. E ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Sem a palavra de Deus, nós não vamos conhecer a Deus. Então é isso que eu quero deixar para vocês hoje. Existe um lugar em Deus que ninguém pode alcançar para você. E esse lugar promete prosperidade, promete cura, promete libertação, transformação de vida. Uma vida de paz, aonde ninguém pode te oferecer, só Deus. E isso está ao alcance de todos. Então, não é somente acreditar que Jesus morreu pelos nossos pecados. Não, ele morreu para que a gente não peque mais. Mas se pecarmos, temos um advogado fiel. Mas não vivermos pecando desordenadamente, porque isso mostra que nós estamos com impureza. Quando alguém fizer mal para você, hoje você sabe, essa pessoa precisa do que você carrega, a luz de Deus. Você é uma luz do mundo. E ninguém pode dizer o que você é, se não for Deus. Todas as palavras, escute o que eu vou falar aqui, que lançaram contra você, que talvez tornou seu coração um coração com impurezas, são mentiras. Porque é isso que o diabo faz. E às vezes ele vai usar pessoas que você ama muito, porque essas pessoas são as mais influentes na nossa vida.
E o que eu tenho para te dizer é que tudo que falaram de mal a seu respeito e tudo que você fez de errado a seu respeito não dizem quem você é. Porque você é uma bênção de Deus. Você é um filho e uma filha de Deus. E talvez você ainda não tenha descoberto isso ainda, de tantas coisas que você tem sofrido, de tantas influências ruins que você tem absorvido. E por isso até você faz mal às vezes. Mas essa pessoa não é você. Você não é isso que dizem. Você não é isso que você está fazendo. Você é o que Deus disse que você é desde Gênesis, a imagem e semelhança de Deus. E se até hoje o inimigo trabalhou para tirar você desse curso, hoje você volta para esse curso. Hoje você sabe que não importa o que falaram, não importa o que você fez, porque agora você sabe a verdade. A verdade é que você é um filho, você é amado e você é uma bênção. E ninguém pode dizer ao contrário. Os seus erros não te definem, os erros dos outros não te definem, porque o que te define é o que a palavra diz sobre você. E se você ainda não alcançou um nível espiritual, onde você possa olhar para a sua vida e dizer, eu já sou santo, não importa. Porque a Bíblia diz que nós passamos por processos de santificação. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual não veremos a Deus. Santificação é processo. Nós estamos em processo nessa terra. E eu creio que nós vamos alcançar Deus. E vamos ver Deus todos os dias da nossa vida. Então não pare nas barreiras que te colocam, com palavras, com atitudes, e nem nas barreiras que talvez você criou para você mesmo. Se você hoje sabe que você tem que mudar algumas coisas na sua vida, mude. Se você tem que perdoar, perdoe. Se você tem coisas para consertar, conserte. Porque isso é agradável para Deus. E Deus vai nos prosperar. Deus não depende desse ano, não depende do governo. Deus não depende de ninguém. Porque Deus é independente. Nós dependemos dele. E em todas as circunstâncias, ano ou qualquer lugar, Deus pode nos prosperar. Porque ele é Deus do impossível. E nada, nem ninguém pode parar. Como eu sempre digo, um verdadeiro adorador. E eu vou deixar outra palavra aqui para acabar com isso. Ele diz assim em Romanos, presta atenção, olha a purificação da mente. Como está ligado aqui ao texto que eu falei. Apresentai vossos corpos como sacrifício vivo, uau, santo e agradável a Deus. E ele diz, esse é o vosso culto racional. O que ele está falando? Apresente o seu corpo, a sua mente, o seu coração, tudo que vocês fazem, como vocês se conduzem. Apresentem a mim como sacrifício. O que é isso? Eu sacrifico a minha alma, eu sacrifico minhas vontades, eu sacrifico o meu corpo. O que é sacrificar? Não é se matar, não é cometer suicídio, não. É matar essas vontades ruins que você tem às vezes, sabe? Quando alguém te faz mal, você quer devolver, Deus diz, não, sacrifica. Eu vou comer desenfreadamente. Não, come com educação, cuide da sua alimentação. Eu tenho preguiça, não quero fazer exercício, faça exercícios. Vá num médico, consulte, cuide da sua saúde. Você merece ser feliz em Deus. Não bote fora o que Deus tem para você, uma vida melhor. Não desperdice. A sua vida é preciosa demais para Deus. Sabe o que ele diz? Que uma alma para Deus vale mais do que o mundo inteiro. Olha o valor que você tem. Uau! O mundo não compra a sua vida. As pessoas não vão pagar pela sua alma. Ninguém pode fazer isso. Ninguém, por favor, não bote fora a sua vida. Não desperdice o que Deus tem para você. Apresentai vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E ele diz, esse é vosso culto racional. E olha o que ele segue dizendo, e não vos conformeis com este mundo. Nada nem ninguém. O mundo não tem nada de bom para te oferecer. Não perca o seu tempo correndo atrás de felicidades momentâneas. Não perca seu tempo achando que o dinheiro vai prosperar você. Não. Não perca tempo achando que um carro melhor e uma casa melhor vai mudar sua vida. Não vai mudar sua vida. Deus vai mudar sua vida. E aí sim você pode ter essas coisas. Então ele diz, e não vos conformeis com este mundo, mas procurai-vos. Olha, pela renovação da vossa mente. Neuroplastia. Viu? E ele diz, procurai-vos pela renovação da vossa mente. Por que Deus diz para procurar a renovação da mente? Por causa do coração, irmãos. Para você não ser influenciado, não cair em tentações. E ele diz, procurai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uau! Sabe qual é a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável? Eu não sei, mas eu vou arriscar. É Deus habitar em nós. E nós habitarmos com Ele. Essa é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Intimidade.
Você e ele e você. Já pensou? Então é isso. Não esqueça do que eu falei, tá? Cuide da sua vida, cuide da sua saúde, cuide do seu espiritual, tá? Você precisa cuidar das 3 áreas: corpo, alma e espírito. Cuide com quem você anda, não faça mal para as pessoas, independente do que te fazem, não devolva o mal. Se você é casado e você escutou essa palavra, cuide do seu casamento, sabe? Faça com que ele cresça. Ignore as coisas ruins e invista no que é bom. Porque o casamento é uma instituição divina. Que a Bíblia diz que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Não jogue fora seu relacionamento. Cuide dos seus filhos. E se você vai escutar essa palavra em outra hora, você está desviado de Deus, não deixa que essa mágoa corrompa seu coração. Volte, porque Deus tem algo muito melhor do que nós imaginamos. Amém? Senhor, eu declaro que todos que vão ouvir essa palavra receberão de bom coração e essa palavra será viva e eficaz. E eu te peço, Pai, que todo aquele que escutar essa palavra, Senhor, se há alguma impureza no coração, Senhor, que seja retirada agora pela Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. E eu te peço que nós venhamos prosperar todos os dias, Senhor, todos os dias, na Tua presença. E nós venhamos alcançar, Senhor, esse nível espiritual, aonde nós viemos desfrutar da Tua presença e nada, nem ninguém, Senhor, é maior e melhor do que Tu nas nossas vidas. E também eu oro, Senhor, para que Tu seja o Deus provedor de cada pessoa que vai escutar aqui. Seja o provedor da necessidade de cada um. Seja a necessidade que for, Senhor. Não abandone os Teus filhos, Pai. Eu te peço que Tu tenha misericórdia de cada um. E que na área mais necessitada de cada um que está ouvindo, ela venha ser alcançada por Ti, Senhor. Te peço, Pai, realiza Teus milagres, Teus prodígios, Tuas maravilhas em nós. Não porque nós viemos merecer, Senhor, porque nós não merecemos nada de Ti, mas porque Tu és um Deus rico em misericórdia, bondoso, generoso, Senhor, longânimo. Em nome do Senhor Jesus, é o que eu te peço, que eu te agradeço, Senhor. Alcança cada um que vai ouvir, Senhor. Cada um que vai ouvir. E que Tu possa prover, Senhor, sobre a necessidade de cada um. Em nome de Jesus. Amém, pessoal? Que Deus possa abençoar vocês, então. E eu vou trazer outra palavra, tá? Sobre o poder da fé que eu estou devendo. Essa que eu estava devendo, já paguei, tá? Eu vou trazer uma sobre o poder da fé. Talvez amanhã, eu não sei. Porque a minha vida, às vezes é corrida e às vezes não é. Agora estou de folga aqui, mas já vou ter que ir trabalhar. Eu não posso parar, já estou vendo ali que eu vou ter que trabalhar. Amanhã, se sobrar uma brechinha, eu vou pregar e vocês me acompanhem. Tem o meu canal, Jefferson Oliveira, tá? Aí tem ali, Fé Operante, uma pregação boa. Aí vocês acham no YouTube, segue também, que eu vou postar lá. Eu não tenho 1000 inscritos, então não dá para fazer vídeo ao vivo. Tá? Deus abençoe e até a próxima. Um abraço. Vamos ver se eu desligo agora aqui.